Boa noite, aqui quem fala é a Tainara Marcelino e a Duda. Hoje a gente vai apresentar a nossa conversão do modelo relacional para o modelo SQL. Então, vamos lá. Aqui a gente está criando o banco de dados. Aqui a gente está usando. Aqui esse a gente precisa apagar. Aí a gente só voltar aqui. Aqui eu tô criando a tabela médico. Aqui é coluna CRM, tipo int, com 11 números. Note não pode ser nulo. Aqui a coluna nome médico, com tipo varchar. Tem que ter 255 caracteres, também não pode ser nulo. Aqui é primary key, que é a chave primária, CRM. E unique CRM para não ter nenhuma CRM duplicada. E esse engine InnoDB é para organizar as tabelas internamente. Aqui eu tô criando a tabela receita médica. Aqui a coluna código receita tipo int, com 11 números. Note num não pode ser nulo. Data marcada, com tipo date, também não pode ser nulo. Aqui a coluna horário, tipo int, com 11 números, também não pode ser nulo. Aqui a coluna e-mail varchar, com 255 caracteres, também não pode ser nulo. Aqui a coluna CRM, com tipo int, tem que ter 11 números e também não pode ser nulo, tem que ter algum CRM digitado. E aqui primary key, chave primária, código receita. E aqui o engine InnoDB. Aqui eu tô criando a tabela cliente. A coluna e-mail varchar, com 255 caracteres, não pode ser nulo. Aqui a coluna nome completo, tipo varchar, tem que ter 255 caracteres, também não pode ser nulo. Aqui a coluna data nascimento, com tipo date. Aqui a primary key, e-mail e engine InnoDB. Aqui eu tô criando a tabela medicamento, coluna código medicamento, tipo int, não pode ser nulo, tem que ter 11 números. Coluna nome medicamento, tipo varchar, 255 caracteres, não pode ser nulo. Coluna lote, tipo int, 11 caracteres. Coluna data de validade, com tipo date, também não pode ser nulo. Coluna grupo, classificação, varchar, 255 caracteres. Aqui é a primary key, chave primária, código medicamento e unique, para não ter nenhum código medicamento duplicado. E engine no DB. E por último, a tabela medida médica. Aqui eu criei ela. Coluna código medida, tipo int, não pode ser nulo, 11 caracteres. Coluna nome medida, tipo varchar, 255 caracteres, não pode ser nulo. Aqui coluna descrição, varchar, 255 caracteres, não pode ser nulo. E aqui a chave primária, código medida e engine InnoDB para organizar certinho as tabelas. Na linha 30, temos o relacionamento N para N. Então, criamos uma tabela própria para o relacionamento entre essas duas tabelas, que no caso aqui vai ser entre a tabela receita médica e medicamento. Primeiro, nós criamos a tabela, desse relacionamento, com create table if not exist. E em frente, nós criamos o nome da tabela, que será receita medicamento. Como é um relacionamento entre duas tabelas, a gente pega a chave primária das duas e colocamos
e colocamos como 2 novas colunas nessa tabela. No caso, código receita, que é do tipo int, ou seja, só vão poder ser inseridos números, e como diz entre os parênteses, no máximo 11 números, e como diz o comando not null, não pode ser um valor nulo. Ela é a chave primária da tabela receita médica. E a outra coluna, que é código medicamento, que também é do tipo int, ou seja, só podem ser inseridos números, pode ter no máximo 11 números também, como diz entre os parênteses. E, como também diz o comando not null, ela também não pode ter um valor nulo. Ela é a chave primária da tabela medicamento. Nessa tabela de relacionamento, todas as colunas serão chave primárias. Na linha 34, como código receita e receita medicamento são chaves primárias de outra tabela, aqui elas são consideradas chaves estrangeiras. Assim, alteramos a tabela receita medicamento, que a gente acabou de criar, e adicionamos uma restrição chamada FK receita medicamento, onde FK significa chave estrangeira e as tabelas receita medicamento e medicamento são as tabelas que compõem esse relacionamento. Ou seja, receita medicamento é a tabela feita anteriormente, que é uma tabela que veio de um relacionamento entre outras 2 tabelas, e medicamento é uma das tabelas que foi utilizada para fazer essa tabela de relacionamento. Nomeamos a coluna código medicamento como uma chave estrangeira, a qual referencia a tabela medicamento, onde lá ela é uma chave primária. Quando quisermos fazer alterações em chaves primárias ou chaves estrangeiras, precisamos tomar cuidado, pois podem ocorrer erros. As linhas onDelete Cascade e onUpdate Cascade vão nos possibilitar de deletar ou atualizar uma chave estrangeira ou primária. O comando Cascade faz com que se crie um efeito cascata, ou seja, se eu atualizar ou excluir uma chave de uma determinada tabela, todas as outras tabelas que a referenciam terão seus dados atualizados ou deletados simultaneamente. Fazemos o mesmo processo na linha 40, só que dessa vez com a tabela receita médica e sua chave primária código receita. Abaixo, começando pela linha 46, novamente temos um relacionamento N para N. Então, repetimos o processo anterior, criando uma tabela para o relacionamento entre receita médica e medida. E abaixo, referenciamos a chave primária código receita e código medida. E fazemos seus ajustes para que possamos atualizar ou deletar essas chaves no futuro. Na linha 62, temos um relacionamento entre a tabela receita médica e médico. Um relacionamento 1 para N, ou seja, fazemos um método de adição de coluna. Então, alteramos a tabela com o mínimo 1, que no caso é a tabela receita médica. Alteramos essa tabela e adicionamos uma restrição chamada FK receita underline médica underline médico, onde FK significa chave estrangeira e as tabelas receita médica e médico são as tabelas que compõem esse relacionamento. A gente nomeia a coluna CRM como uma chave estrangeira, qual referencia a tabela médica, onde, no caso, ela é uma chave primária. O onDelete Cascade e o onUpdate Cascade funcionam da mesma maneira, explicado anteriormente. Ocorre o mesmo caso no relacionamento entre a tabela receita médica e cliente, da linha 69. Só que dessa vez, referenciamos como chave estrangeira a chave primária e-mail da tabela cliente. Aqui eu vou inserir os dados na tabela médico
vou inserir CRM, nome médico, valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Márcio Gomes, o nome médico. Aqui é outro dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Leonardo Silva. Aqui, CRM, nome médico, valores 1, 2, 3, 4, 5, 8, Gilberto Berga. Aqui, CRM, nome médico, valores 1, 2, 3, 4, 5, 9, Jonas Guild. E aqui, por último, CRM, nome médico, valores 1, 2, 3, 4, 5, 0, Hilda Pereira. Aqui eu vou inserir os dados na tabela receita médica. Vou inserir código receita, data marcada, horário, e-mail e CRM. Os valores 1, data 23 de 12 de 2020, o horário às 8 e o e-mail jordanamaria@gmail.com, CRM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui alguns outros dados. Aqui vou inserir os dados na tabela cliente. E-mail, nome completo e data de nascimento, valores jordanamaria@gmail.com. Nome completo Jordana Maria e data de nascimento 10/3/1999. Aqui alguns outros dados na tabela cliente. E aqui na tabela medicamento. Vou inserir código medicamento, nome medicamento, data de validade, lote e grupo de classificação. Valores, código medicamento 1, nome do medicamento Dorflex, data de validade 14/12/2023. É o sexto lote e o grupo de classificação é genérico. Aqui são alguns outros dados. E aqui eu vou inserir na tabela medida médica. Aqui eu vou inserir código medida, nome medida, descrição. Valores. Código medida 12, nome medida encaminhamento, descrição paciente encaminhado para oftalmologista. Aqui alguns outros dados. Agora, já que temos a permissão, entre aspas, para atualizarmos ou deletarmos qualquer chave primária ou estrangeira do nosso banco de dados, trabalho, na linha 163, utilizamos o comando update. Em frente, indicamos a tabela a qual queremos atualizar, e na linha 7, indicamos qual coluna e o valor pelo qual queremos atualizar. Na linha abaixo, onde encontra-se o comando where, é onde escrevemos onde, ou seja, em qual coluna e qual valor que queremos substituir. Nesse caso, nós substituímos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 da coluna CRM da tabela médica para o número 1, 2, 3, 4, 5, 1. Na linha 167, utilizamos o comando select *from e em frente o nome da tabela que queremos. Esse comando faz com que possamos ver o conteúdo de cada tabela pelo qual a gente colocou o nome em frente ao comando. Na linha 169, utilizamos o comando delete from e em frente indicamos o nome da tabela qual queremos deletar determinado registro de determinada coluna, a qual especificamos na linha abaixo, em frente ao where. Nesse caso, deletamos da coluna e-mail da tabela cliente, o e-mail com o nome de joaoalves@gmail.com. Abaixo, verificamos o conteúdo desta mesma tabela. Mais abaixo, atualizamos o registro da coluna nome completo da tabela cliente, de Ângela Cristina para Ângela Cristiane, e depois verificamos o conteúdo da tabela cliente novamente. E por último, exibimos todas as tabelas com suas colunas e especificações, usando o comando showTables. Lembrando que ao final de todos os comandos,
Eles devem terminar com ponto e vírgula. E é isso. Aqui terminamos o vídeo. Obrigada por assistir.